YouTube, tudo bom com vocês? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Vivi Pereira e hoje eu tô aqui pra contar pra vocês. Sim, eu sou adotada. Então, se você quer saber direitinho essa história, como que foi, qual é a minha história, se eu tive algum problema em relação a isso, se eu sofri algum preconceito, se eu adotaria uma criança hoje, então já se inscreve aí no canal, deixa o seu like, que é pra eu saber que esse conteúdo é legal pra vocês. E isso me ajuda muito a produzir vídeo pra vocês. Então vem comigo! Bom, pessoal, então eu vou começar contando a história que eu tenho conhecimento. A história que eu tenho conhecimento é que eu nasci numa família onde eram meu pai, minha mãe biológica e uma irmã que teria 11 meses a mais do que eu. A situação era bem precária, então nós vivíamos em estado de pobreza e, não bastando isso, eu vivia bem doente. A minha irmã era constantemente deixada com outro casal de tios meus e eu era deixada com outro casal de tios. Acontece que ela não se adaptou com os meus tios e pedia para voltar para casa, chorava, pedia para ficar com a nossa mãe. Já eu me adaptei fácil e nem queria voltar para casa. Eu gostei daquele ambiente, gostei daquele acolhimento e logo já me adaptei e chamava os meus pais até de pais, que na verdade eram meus tios. Então a minha adoção se deu dessa maneira. Na verdade foi algo, pelo que eu entendo hoje, bem natural. Eu fui ficando na casa dos meus tios até que eu me adaptei e tive aquilo como minha família. Nesse casal de tios, que na verdade hoje são os meus pais adotivos, eu tinha dois irmãos, os dois são mais velhos do que eu. E eu fui bem acolhida e hoje eu tenho meus dois irmãos, minha mãe e meu pai. Conta-se também que os meus pais, meus pais adotivos queriam muito ter uma menina e ainda não tinha conseguido. Então eles viram nessa situação toda a oportunidade de criar uma menina, que eles tanto queriam. Eu também fiquei sabendo que meu estado era assim, eu era bem doentinha, então eu tinha verme, piolho, o que na verdade era bem comum na época, né? Era difícil uma família, uma criança que não tinha esses problemas. Porém, essa família que me recebeu, que no caso são meus tios, na família deles a estrutura era muito boa, então ninguém tinha esses problemas, as crianças da família não tinham essas questões. Mas quem tem a minha idade, para quem não sabe eu tenho 33 anos, vai lembrar que naquela época as condições praticamente naturais das crianças eram essas. Hoje em dia que isso é bem difícil, né? Você encontrar crianças com piolho, crianças com verme, então, enfim. Tudo isso ocorreu quando eu tinha 2 anos de idade, então eu não recordo muito bem. Eu deixei algumas perguntinhas para vocês lá no Instagram e uma delas foi exatamente isso, quando que eu soube. Então esse processo foi bem natural, eu cresci sabendo que os meus tios tinham virado meus pais e os meus pais biológicos viraram meus tios. E eu levei tudo isso da melhor maneira possível ao meu ponto de vista, porque eu procurei não julgar os meus pais biológicos. Porque eu acredito que para um pai e para uma mãe abrir mão de uma criança, ele deve ter razões suficientes para ter chegado nesse ápice. E por outro lado, eles proporcionaram, de certa forma, a melhor escolha para minha vida. Porque hoje eu tenho uma família, eu constitui família, eu tenho a minha família dos meus tios, que são meus pais biológicos, como a minha família. Eu nunca tive nenhuma diferença dos meus pais sempre me trataram com igualdade, eu sempre estudei no mesmo colégio que os meus irmãos, eu sempre tive as melhores coisas, assim como meus irmãos, eu nunca fui nem a mais e nem a menos que eles, eu sempre tive igualdade total em relação ao meu crescimento. Aí no Instagram foi se eu sofri algum problema em relação a tudo isso, né? E eu penso que o único problema que eu senti foi ir ao médico e não saber meu histórico de doenças. Então, assim, isso foi quando eu já tive a maioridade e eu descobri um estado de pressão alta e uma diabetes. E aí o médico me perguntou se eu sabia como que era a saúde dos meus pais. E aí eu
me deparei com aquilo. Por quê? Porque o meu pai biológico, eu tive um pouco mais de contato, porque ele é irmão do meu pai adotivo. Meu pai biológico é irmão do meu pai adotivo. Já a minha mãe, como seria cunhada, e eles separaram, não levaram o relacionamento pra frente, eu não tive tanto contato assim. Embora eu tenha tido. Por exemplo, no meu aniversário de 15 anos, eu convidei meus pais biológicos, assim como eu convidei meus avós, meus outros tios, inclusive meus tios de Sorocaba, minhas tias. Super beijo pra vocês, eu sei que vocês acompanham o meu canal, eu fico muito feliz, amo todos vocês. Então, assim, quando ela estava viva, eu tinha um contato com ela um pouco maior, né? Tipo, no aniversário, ela me ligava, me dava parabéns. Às vezes, quando eu tinha dia das crianças, ela me levava para passear, pedia para eu escolher algum brinquedo. Então, eu tive alguns fatos que eu saía com ela, ia passear com ela. Então, eu vou contar um pouquinho mais sobre isso. Primeiro que eu estava conversando, inclusive com a minha irmã, porque eu tenho contato com ela hoje em dia, né, com o WhatsApp, com a modernidade, a gente acaba tendo contato. Mas ela não mora em São Paulo, então é um pouquinho difícil da gente se ver, mas eu tenho contato com ela. Mas eu estava até conversando com ela que é complicado, né, essa questão da visão da criança em relação ao acolhimento. Eu acho que ser adotado para algumas pessoas, para algumas crianças, ela se torna revoltante quando ela não tem um acolhimento devido. E o estado de abandono, ela independe de você ter uma família. Hoje em dia, com a modernidade, eu acho que tem muita criança que tem o sentimento de estar abandonado mesmo tendo família, mesmo estando com o pai e com a mãe. Então, eu acho que isso independe da situação documental. Então, vamos lá. Quando vocês perguntaram também quando que eu descobri de fato. Então, eu já cresci com esse sentimento, mas eu só vim entender com uma determinada idade, lá pelos 6 anos, talvez. Eu não vou recordar direitinho, porque minha memória sempre foi meio atrapalhada. Mas eu sempre soube. Eu lembro que teve uma atividade escolar, eu tive que levar minha carteira de vacina, e a minha carteira de vacina possuía o sobrenome da minha mãe biológica. Então, naquele momento, eu falei, como assim, né? Castro? Eu não sou Castro, eu sou Viviane Pereira, né? Imagina, uma criança, era uma atividade escolar. E aí eu peguei e falei, mãe, como assim? Meu nome é outro. E aí ela foi explicar, e eu lembro que na escola isso foi um pouco esquisito, porque as crianças viram meu nome diferente, a professora falou e houve um questionamento. Eu recordo até que era na pré-escola, na verdade, acho que era 6 anos para 7. Então eu lembro desse fato. Fora esse fato, alguns fatos me deixavam numa situação meio ruim em relação a não desagradar as pessoas. Por exemplo, nos meus 15 anos eu tive que chamar, lógico, né, eu chamei toda a minha família. Então a família do meu pai também. E eu sou muito grata aos meus pais, porque eles me deram tudo que eu sou hoje, eu devo a eles, aos meus pais biológicos. Então, foi um momento muito marcante para mim. Meus 15 anos foi uma festa bem grande que meus pais fizeram, e eu entrei com uma boneca, troquei por um sapato, e meu pai colocou um sapato em mim, uma sandália, né, que era assim, o símbolo do salto. Então, eu recordo dessa festa como se fosse hoje. E isso ficou bem marcante porque eu lembro também que era uma sensação assim, tipo, meus pais biológicos estão aqui, meus pais adotivos estão aqui e eu não posso desagradar, né? Imagina o quanto chato que deve ser essa situação para eles, né? De ver a filha deles abraçando outros pais. Eu não sei, a sensação que eu tinha na minha cabeça, no meu coração era essa. Era uma situação assim, que difícil, que... Eu fiquei com vergonha, mas não é uma vergonha do próximo, porque eu nunca tive problema em relação a isso. Então, acho que foram esses fatos. Eu lembro muito bem da carteira de vacina. E outra coisa também que realmente me deixou sempre com um sentimento esquisito foi de não ter fotos de bebê, quando eu era bebê. Eu devo ter 2 ou 3 no colo da minha mãe biológica, mas eu não tenho nada além disso. Eu tive uma festa na casa da minha mãe adotiva, que minha mãe biológica foi comigo, e eu
tô bebezinha. Acho que é a única recordação que eu tenho de bebê, mais nada. Então, isso também porque eu gosto muito de fotos. Então, eu guardo foto dos meus sobrinhos, eu tiro foto de tudo e eu vejo fotos antigas, quando meus irmãos eram bebês, quando minha família toda tem foto. E eu não encontro fotos minhas. Então, em relação a eles, eu procurei não julgar o que levaram eles a me doar. E eu acho que isso é uma coisa assim, que todo mundo deveria carregar para si. Eu não posso ficar questionando, eu não sei a realidade que aconteceu na época, eu não sei o relacionamento que eles tinham, eu sei que era um relacionamento bem conturbado, uma coisa bem difícil, tanto que não deu certo, né, futuramente. Então a única coisa que eu posso ter é gratidão. Gratidão de Deus ter me dado uma nova oportunidade de ter uma família e essa família ter me acolhido e me tratado da melhor forma possível. E acontece que a única coisa que eu vejo é que eu tenho uns laços maiores, eu visito com mais frequência a família que é da minha mãe adotiva. Então eu perdi um pouco de proximidade da família do meu pai adotivo, que seria meu pai biológico. E eu acho que essa distância ocorreu, eu tenho pra mim que ocorreu porque a minha avó faleceu, então a minha avó falecendo, ela que ligava, ela que era o motivo da gente visitar a minha família por parte de pai, então acabou que a gente acabou se distanciando um pouco. Mas eu tive uma infância maravilhosa, eu convivi com os meus primos, eu tive vários primos por parte de pai, tenho poucos primos por parte de mãe, mas mesmo assim eu também convivi bastante e cresci junto com eles. Tive uma infância sadia, não carrego nenhum problema em relação a isso. Hoje a gente até brinca, meu marido brinca bastante em relação a isso, fala, você é adotada, você é esperta, né, quis uma vida boa. Então ele brinca e eu não tenho sentimento ruim em relação a nada disso. Então, outra pergunta que vocês fizeram é quando eu descobri, já contei pra vocês, se eu tive algum problema. Eu acho que esses probleminhas aí, mas não encaro também como um problema. Que mais? Minha mãe biológica, ela veio a falecer quando eu tinha 19 anos, por aí. Ela teve um aneurisma e ela acabou morrendo bem nova. Se eu não me engano, foi aos 40 anos de idade. E o que mais? Então eu tenho essa proximidade com todo mundo. Os meus familiares todos, meus amigos próximos sabem, alguns sabem. E eu não tenho problema nenhum com isso. Eu acho que, como eu falei pra vocês, a criança em si, ela tem que ter um sentimento de acolhimento. Então, a criança, ela vai criar cheia de traumas e problemas quando ela não se sente acolhida, quando ela não se sente parte de uma família, quando ela não se sente integrante. Então vai faltar alguma coisa e ela vai ter o sentimento de buscar ou esse passado, ou buscar essa família, tentar preencher esse vazio. Então não foi o meu caso. Eu não tenho vazio nenhum. E outra, eu respeito muito meus pais biológicos, respeito muito meus pais adotivos e eu tenho um carinho imenso por todos eles, um amor muito grande e eu acho que é isso. E aí a última pergunta eu vou dar uma olhadinha se eu respondi todas. A última pergunta é se eu adotaria. Então eu vou deixar para fazer um vídeo um pouco maior em relação a esse assunto futuramente, mas sim, eu adotaria uma criança sim. Eu penso que dando todo o suporte, todo o amor, todo o carinho, não é gerar esse filho que torna ele especial. É o fato de você ter relações cotidianas com uma criança, ensinar ela, estar junto com ela, sofrer com ela, se alegrar com ela. Então, tudo isso é a maternidade. Eu não acho que a maternidade independe de uma gestação. A maternidade é aquele momento, aquele laço que você cria com o seu filho. Então, eu acho que sim, existe filhos gerados no coração, que é o termo que a gente encontra aí na internet, e eu adotaria sem problema nenhum. Eu acho que a idade não é um preconceito, as pessoas que falam, eu adotaria mais velho. Não é um preconceito, porém é complicado, porque a criança mais velha, ela tem um costume, ela já tem uma personalidade, então, mas eu acho que com o amor também a gente acaba
se adaptando, adequando e dando um destino feliz para toda uma situação. E eu pretendo adotar sim, não agora, porque primeiro eu quero vivenciar a maternidade, a gestação, eu quero. Se eu não puder, se Deus não me permitir, e eu buscar todos os meios que eu puder para ter um filho e eu não conseguir, eu vou sim adotar, porque eu não tenho problema nenhum em relação a isso. Eu acho que essas questões que a gente vê por aí, que as crianças têm esses problemas, é uma falta, é um erro de alguma parte, há um erro. Essa criança não se sentiu acolhida, ela não se sentiu parte da família, ela se sentiu rejeitada em alguma situação, ela se sentiu diferente em alguma situação. E não foi o meu caso, graças a Deus. Então, é isso. Eu amo muito minha família e acho que eu espero ter esclarecido tudo pra vocês. Eu vou dar só uma olhadinha se eu deixei alguma pergunta pra responder, porque daí eu ainda coloco aqui nesse vídeo. E então eu espero que eu tenha sanado todas as dúvidas de vocês. Um super beijo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Me segue lá no Instagram para vocês deixarem lá quais os assuntos que vocês querem ver aqui no canal e pra gente ter uma amizade maior, tá bom? Tchau, tchau!